Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Está tudo pronto para a oitava edição do Estoril Open. De 1 a 9 de abril, o Centro de Ténis do Estoril convida alguns dos melhores tenistas nacionais e internacionais para um dos melhores torneios ATP da atualidade. Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico, com a presença em estúdio de João Zelhão, diretor do Estoril Open. Mas antes do Match Point na Terra Batida, há muito mais para debater na edição desta semana. Dou então as boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Braga e partimos, sem mais demoras, para o hat-trick. Como sempre, todas as semanas lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, vamos começar por falar de uma nova tendência no futebol português que já se alastra à metade dos clubes da Primeira Liga. O número é o 9. É este o número de clubes na Primeira Liga que já contam com capital estrangeiro, ou seja, corresponde a 50% dos emblemas que competem no primeiro escalão do futebol português. O mais recente é o Vitória de Guimarães, depois dos sócios terem aprovado no início deste mês a adesão do clube a esta nova moda que está a tomar conta do futebol mundial, dos clubes de clubes nos fóruns internacionais. O fenómeno é conhecido pela sigla MCO, significa Multi-Club Ownership, traduzível por uma propriedade multiclube, de gramática duvidosa, mas redutível a investimento cruzado em mais do que um clube de futebol pela mesma entidade, seja ela maioritária ou minoritária. E de facto, esta é uma tendência, Jorge, do futebol mundial, tal como estava a referir o Nuno Braga, e seria naturalmente inevitável que essa tendência chegasse a Portugal. O que desafios, na tua opinião, é que se colocam a partir do momento em que estes clubes recebem capital estrangeiro? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Nuno, e a todos os que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, eu acho que deve haver por parte dos clubes um enorme cuidado, porque é verdade, que desde a existência das SADs, é bom recordarmos, e nomeadamente um desses clubes, que na minha opinião é um péssimo exemplo daquilo que pode ser a intervenção do investidor, na órbita da Sociedade Anónima Desportiva, e estou a falar do Desportivo das Aves, que é bom recordar, que na altura vence a Liga Revelação, vence a Taça de Portugal e acaba por desaparecer, e hoje, se a memória não me falha, milita nas divisões distritais, porque o clube recomeçou o seu trajeto no futebol nacional, e a SAD foi dada como extinta. A própria questão da BSAD, e a cisão entre o clube e a própria Sociedade Anónima Desportiva e as repercussões que isso tem tido. Aliás, com curiosidade, veremos como é que terminou a época, mas podem-se eventualmente vir a encontrar ou na Liga 2 ou na Liga 3, ou então a Bessade poder, se eventualmente vier a descer de divisão, e o Belenenses subir, haver aqui basicamente uma troca entre a Liga 3 e a Liga 2, dos dois emblemas. Ó Jorge, e se me permites, não te quero cortar o raciocínio, com a particularidade da BSAD poder tornar-se SAD de um outro clube. Essa também é uma situação interessante e que vamos acompanhar No caso, provavelmente nas próximas semanas, não é? no caso do Cova da Piedade, que Exatamente. já tinha, aliás, é bom recordar, que já tinha tido problemas com outros investidores, que levaram, nomeadamente na altura, a seguir à despromoção da segunda divisão, acabou por haver problemas com o investidor, e saída desse investidor, e portanto, obviamente que é necessário ter um enorme cuidado. A segunda nota que me parece importante de dar é que o Vitória Sport Clube é, na minha opinião, um dos casos de estudo do futebol português. E eu digo isto porque, na minha opinião, tem vindo a ter alguma instabilidade ao longo dos anos. É raro um treinador que consegue levar um projeto até ao fim, ou estar mais do que uma, duas temporadas no projeto. Tem havido, praticamente, nos últimos anos, nenhum presidente tem levado os mandatos até ao fim. E o Nuno, que faz a cobertura do futebol a norte do país, conhece bem também Está bem próximo dessa realidade. Agora, não deixa de ser curioso, na medida em que me parece que é um clube com todas as condições, com massa humana, tem uma massa adepta extraordinária,
é um dos clubes com maior número de assistências nos jogos, e portanto me parece que este passo pode vir a ser importante, esta injeção de capital, esta entrada de novo investidor, se trouxer investimento e capacidade do clube ser ainda mais competitivo, porque como sabemos o Vitória Sport Clube tem atravessado algumas dificuldades até em termos financeiros e viu sair vários jogadores, entre os quais André Almeida foi um dos melhores negócios do Vitória, também Rochinha, Marcos Edwards, isto só recentemente, e eram jogadores que necessariamente eram importantes. Agora, olhando para a capacidade que o clube poderá vir a ter em termos financeiros, com a massa crítica que tem, as condições que tem, e é bom frisar, e a tradição que também tem, e a aposta que tem vindo a ter no futebol de formação, normalmente com bons resultados nos vários escalões de formação, obviamente que eu acho que o Vitória Sport Clube tem condições para ser um clube mais competitivo, lutar eventualmente por um quarto lugar e ser mais consistente nas competições europeias, e porque isto é um dado que temos vindo aqui a falar. Olhamos para o Faz-nos muitas falta a clubes que consigam, de facto, dar aqui alguma luta na Europa, não é, Jorge? Sim, olhamos para o ranking da UEFA e quando percebemos que o Feyenoord e o AZ Alkmaar continuam a somar pontos na Liga Europa e na Conference League, quando percebemos que quer Gil Vicente, quer Vitória Sport Clube foram eliminados muito precocemente, obviamente que depois os pontos são divididos por 6 equipas, sendo que Gil e o Vitória foram eliminados praticamente no início da competição e, portanto, não somaram pontos. E o coeficiente é sempre dividido por 6 porque foram as 6 equipas que entraram nas competições europeias. E, portanto, obviamente que o futebol português necessita de que as suas equipas sejam cada vez mais competitivas e mais competentes também nesse aspecto. Agora, deixo sempre esta ressalva pelos maus exemplos que já ocorreram, embora este não seja um caso até recentemente, não é caso único. Recentemente também vimos o Braga a ter a entrada de um investidor, no caso o fundo Qatari, que é também detentor do Paris Saint-Germain e que adquiriu parte da Sociedade Anónima Desportiva do Sporting Clube Braga. O Vitória Sport Clube entra também nesse caminho. Não deixa de ser surpreendente o facto de ter sido aprovado por maioria numa Assembleia Geral dos sócios do Vitória Sport Clube, conhecendo, e o Nuno está-se a rir porque conhece também bem a realidade, conhecendo a paixão e às vezes essa paixão até levada ao extremo dos adeptos do Vitória Sport Clube, ter sido aprovado numa Assembleia Geral, significa que provavelmente os próprios sócios querem ter um Vitória Sport Clube cada vez mais competitivo. E vamos ter que acelerar neste hat-trick, já estamos praticamente a meio. Nuno, vamos a um reforço de prémios da FIFA. E o número, neste caso, é de facto uma verba monetária, 330 milhões de euros, e diz respeito aos prémios destinados aos clubes que cederem jogadores para participar no Mundial de Seleções. A FIFA decidiu aumentar o bolo, anunciando através de comunicado a assinatura de um novo memorando de entendimento com a Associação Europeia de Clubes, que contempla o reforço da compensação dada a clubes para fornecerem atletas às seleções. A quantia a distribuir vai passar dos 194 milhões de euros para os 330 milhões já no próximo Mundial. E de facto é inevitável que a FIFA faça isto e que robusteça aqui os prémios para que seja também do interesse dos clubes que tenham jogadores presentes nos mundiais, naturalmente que é um palco que depois dá muito retorno através de futuras transferências, mas a verdade é que a FIFA também, se quer diminuir a cadência com que realiza mundiais, este valor então terá de ser atualizado constantemente, não é, Jorge? Sim, mas isso não acredito que venha a suceder, até porque as próprias confederações não vão abdicar das suas competições próprias. Não vejo a UEFA abdicar do Campeonato da Europa de 2 em 2 anos, a própria CONCACAF a abdicar da Taça América e, portanto, da Copa América, e, portanto, obviamente que este prémio, em primeiro lugar, a primeira nota é que é um aumento muito significativo, porque estamos a falar de mais de um terço de aumento na verba que irá ser distribuída depois pelos clubes, sendo curioso que é certo que isto, olhando para o caso português, beneficiarão diretamente
porque normalmente são os clubes que têm mais internacionais, beneficiarão mais o Braga, Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto. Obviamente que os clubes de elite do futebol europeu, tendo mais internacionais, também são diretamente beneficiados, mas com os sucessivos alargamentos do Campeonato do Mundo, a verdade é que olhamos para exemplos como a seleção de Marrocos ou a própria seleção da Arábia Saudita, muitos desses jogadores que compunham esses dois plantéis atuavam na Liga Interna, nomeadamente até mais a Arábia Saudita do que Marrocos. Como sabemos, a seleção marroquina tinha muitos jogadores na Liga 1, entre outros exemplos. E, portanto, isso beneficiará também a alguns clubes de países periféricos, olhando para aquilo que é a tradição no futebol. Portanto, não deixa de ser benéfico nesse aspecto. Agora, necessariamente, se houver uma cadência maior, que eu tenho algumas dúvidas que venha a suceder, havendo uma cadência maior, este prémio deverá ser reajustado, porque estamos a falar de um prémio de 330 milhões de euros, mas a verdade é que este prémio ocorre havendo Mundial de 4 em 4 anos. Muito bem, e de facto é sempre muito dinheiro e esta é uma fonte de receita a considerar também por parte dos clubes. Nuno, vamos fechar o hat-trick desta semana para falar de um portento norueguês que o Manchester City, neste caso, quer segurar a todo custo. E o número é mais uma quantia, 567 mil euros por semana é o ordenado que o City oferece a Haaland para convencê-lo a renovar o contrato que termina em 2027, apesar de ainda faltarem 4 temporadas para o final da ligação do avançado norueguês aos Citizens. O clube pretende já negociar um novo contrato, diz o jornal britânico The Sun. Haaland, que tem já um ordenado milionário, oferece mais de 425 mil euros semanais. A confirmarem-se estes valores, os 567 mil euros por semana, e caso o internacional norueguês aceite a proposta de renovação, tornar-se-á no jogador mais bem pago da Premier League. E de facto estava-me aqui a lembrar que o Haaland provavelmente não dará muito dinheiro a ganhar ao Manchester City, se formos a contar com os mundiais que a Noruega poderá marcar presença nos próximos tempos, mas fora esta observação que tinha um pouco a ver com o tema anterior, Jorge, estamos aqui a falar de um jogador que se calhar começa a tornar-se enfim, não diria maior do que o próprio Manchester City, mas o City poderá ter aqui algumas dificuldades, apesar do contexto da Premier League ser muito mais atrativo do que o da La Liga. A verdade é que o City está aqui com algumas dificuldades e muito desesperado para segurar esta estrela norueguesa que poderá inclusivamente rumar ao Real Madrid. Bem, em primeiro lugar, pelo menos que seja público, não tem uma cláusula de rescisão, ou se tiver não é assim tão baixa quanto isso, e portanto não me parece que haja esse risco. Haverá, acredito eu, pressão por parte do próprio agente, eventualmente do próprio atleta, para ver melhoradas as suas condições contratuais, porque pode naturalmente haver assédio de clubes de grande tradição, e passa-me pela cabeça claramente o Real Madrid. É curioso olharmos para o trajeto de Erling Haaland e percebemos que não esteve muito tempo no Borussia Dortmund. Claramente tinha um trajeto pensado na sua cabeça para rumar para a Premier League. Acaba por ser também curioso, e de resto eu quando trouxe aqui como figura da semana Haaland a seguir aquele jogo frente ao Leipzig, onde faz 5 golos nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Já o tinha dito, é curioso pensarmos que no início da temporada muita gente questionava como é que Pep Guardiola iria ter pela primeira vez um ponta de lança referência. É certo que no Bayern de Munique teve Lewandowski, mas é pela primeira vez que tem um avançado no seu plantel com estas características. No início teve também Ibrahimovic no Barcelona ainda, mas são quer Lewandowski, quer Ibrahimovic são jogadores diferentes. Haaland é mesmo um finalizador nato, é um avançado de área, e os números falam por si. Tem sido extremamente importante para o City, e portanto estamos a falar de uma transferência que foi um investimento relativamente elevado, mas olhando ao rendimento que tem vindo a ter, é absolutamente um investimento claramente ganho por parte dos Citizens, porque estamos a falar de 45 golos em 37 jogos. Ainda faltam 2 meses sensivelmente para terminar a temporada, e está a fazer uma época absolutamente estratosférica. Já o tenho vindo a dizer, parece-me claramente que virá a ser das maiores figuras do futebol mundial, a par de Kylian Mbappé,
e com esta melhoria salarial, acredito que virá a ser, desde logo, o mais bem pago da Premier League, e isso já diz muito daquilo que é, por um lado, a capacidade financeira do City, mas a importância que Haaland tem para a equipa de Guardiola, mas claramente entrará também no top mundial, provavelmente dos desportistas mais bem pagos de todo o mundo. E acreditas que o Real Madrid tem aqui alguma hipótese? Acho difícil, até porque o Real Madrid mudou muito a sua política desportiva. Tem-se vindo a falar muito, e mesmo antes da renovação do próprio Mbappé, falava-se que estava praticamente fechada a transferência. A verdade é que acabou o Paris Saint-Germain na altura por conseguir renovar. Eu acredito que Haaland vai renovar com o City. Agora, acho que, olhando à política desportiva, quer Mbappé, quer Haaland, são dois jogadores que encaixariam neste novo projeto do Real Madrid. Porque claramente, na minha opinião, olhando para Tchouaméni, para Camavinga, para Vinícius, para Rodrigo, para o próprio Éder Militão, que é relativamente jovem, está a renovar o seu plantel para provavelmente tentar continuar a ser hegemónico no futebol europeu. E nesse aspecto, olhando aos 22 anos de Haaland e de Mbappé, tem praticamente a mesma idade, obviamente que encaixariam neste perfil, e isto transformaria o Real Madrid numa super equipa, sendo que no caso do Real Madrid, tem muitos jogadores em fim de contrato este ano e jogadores que foram importantes na última década, portanto veremos o que é que no mercado de verão poderá ou não vir a acontecer. É preciso aqui alguma renovação. Nuno, voltas na próxima semana com mais números neste hat-trick. Despeço-me de ti até para a próxima semana. Na segunda parte vamos ter uma entrevista previamente gravada com João Zilhão, diretor do Estoril Open, que nos vai falar dos grandes desafios daquele que é um dos melhores ATPs da 250 da atualidade. É já a seguir. Estamos de volta neste jogo económico e para esta segunda parte vamos falar do regresso do Millennium Estoril Open, um torneio que se realiza de 1 a 9 de abril no centro de ténis do Estoril e que conta com mais de uma dezena de nacionalidades em prova. São os reis da terra batida que estão à procura daquele que é um dos troféus mais ambicionados dentro do ranking ATP 250. Connosco temos João Zilhão, é diretor do Estoril Open. Muito obrigado, João, pela presença neste jogo económico. Este ano não temos a oportunidade de gravar, digamos que nos preparativos do Estoril Open, e de facto são sempre programas míticos, trazemos sempre muitas histórias para contar e é um programa que nos dá especial gozo fazer todos os anos, mas de qualquer forma tínhamos que marcar naturalmente este regresso do Estoril Open para esta versão 2023. Pergunto-lhe que especificidades é que temos neste torneio, nesta edição. Bem, boa tarde, agradeço o convite, é ótimo estar aqui nas vossas novas instalações, estão aqui muito bem instalados no Tagus Park, que é muito perto do nosso principal sponsor, o Millennium BCP. Eu diria que este ano a grande novidade é que a nova data. Portanto, o Millennium Open vai ser jogado na semana da Páscoa, de 1 a 9 de abril, e como tal temos uma série de vantagens preparadas para quem nos vai visitar. Preparamos todo um programa de famílias para as crianças poderem tirar ainda mais partido do Open, e como tal, um evento que já era um evento extremamente popular, sentimos este ano, por ser uma semana de férias, que ainda ficou mais popular. Certo. Portanto, várias sessões esgotadas, muitas e muitas atividades para quem vem ao evento. Gosta ou não de ténis, muita variedade gastronómica, muita variedade de atividades. Temos uma parceria com a Federação Portuguesa de Ténis, onde todas as crianças podem tomar contato com a modalidade, mas também divertirem-se com vários tipos de jogos e iniciativas que vamos ter. E depois, obviamente, sendo o maior evento corporate e de networking em Portugal, ou um dos maiores, Sim. Temos também preparado muitas novidades para os sponsors, para poderem ativar com os seus principais clientes e tirarem o maior partido e retorno do Millennium Estoril Open. E esse é de facto um aspecto muito importante, aquela capacidade que o Estoril Open tem de agregar patrocínios e todo um ecossistema de marcas que é sempre muito interessante. Mas focou aí o aspecto de esta particularidade de se realizar, do torneio se realizar na altura da Páscoa, e de facto estava a ouvir o João e estava-me a lembrar aqui da oportunidade fantástica que é esta edição
para poder apresentar, de facto, o ténis às novas gerações e até a pessoas que provavelmente nunca tiveram muito contacto com a modalidade e provavelmente até ganhar aqui alguma capacidade de começar a praticar, mesmo que seja de uma forma lúdica e de forma esporádica. Esse é, de facto, um aspecto importante. A capacidade de um torneio com este peso a nível internacional que já tem, de facto, o respeito e a admiração dos seus pares, tornar-se também numa capacidade, na capacidade de tornar o ténis mais jogado, mais falado, com mais peso até do que aquele que tem, inclusivamente, em Portugal. Acho que sim, eu acho que o ténis tem uma particularidade muito interessante. É um desporto que, apesar das pessoas dizerem que é um desporto de elite, não é. É um desporto Sim, que é relativamente barato de jogar. Onde é que o ténis fica um desporto mais caro? Quando os jogadores querem optar por uma carreira desportiva e depois precisam de investimento para viajar, para hotéis, para a equipa técnica. E aí então já é um desporto que é preciso apoios. claro. Agora, o comum dos mortais quiser alugar um corte de ténis, umas bolas, não é um desporto por aí além. Aluga-se um corte, ele é um desporto mais barato do que o pádel, por Uhum. exemplo, em que é mais caro o aluguer do corte. Agora, é um desporto que tem também particularidade, é um desporto difícil. É um desporto que obriga a muita coordenação Muito dos exigente. movimentos, a bola nunca está parada, está em constante movimentação, a velocidades muito distintas, com efeitos diferentes. É muito diferente, por exemplo, do golfe. Eu pratico as duas. Eu jogo golfe, jogo Certo. ténis. O golfe, a bola está ali parada o tempo todo. A pessoa é que decide quando é que vai bater na bola. Para-se, olha para a bola. Só que a pessoa tem o tempo todo do mundo para bater na bola. É difícil também. E para pensar como é que, Não, como é a que deve pessoa, fazer. às vezes vem uma bola a 220 km por hora que a pessoa tem que correr que nem um louco para chegar lá e vem com efeito. É um desporto difícil. Qual é a minha única recomendação que eu dou? Quanto mais cedo se começar a jogar ténis, mais fácil fica. Certo. Porque a pessoa, quando começa com 3 4 anos, aprende o timing. A pessoa vai começar a jogar com 40 50 60. É mais difícil. Eu, por exemplo, eu nunca fiz surf. Eu tenho 48 anos. Se eu for agora por uma prancha e para o meio das ondas, não vou estar à vontade. Certo. Os meus filhos, os meus sobrinhos começaram desde pequeninos, Uhum. estão como uns peixes dentro da água e sabem sentir as Claro. ondas e a prancha. Parece já nasceram dentro da água. Parece já. Portanto, a minha única recomendação é começar o mais cedo possível. Se puderem ter a hipótese de pôr os vossos filhos a jogar ténis, ótimo. É um bom desporto a começar cedo. E Excelente. depois fica para a vida. A pessoa aprende a jogar, não perde. Como andar de bicicleta. Uhum. E de facto, este ano verá essa capacidade. Já falámos aqui da capacidade do Millennium Estoril Open em ter de facto um peso enorme entre os ATP 250. É de facto um torneio muito respeitado, até vemos isso pelos próprios quadros que costumam vir a Portugal nesta altura para disputar aquele que é um dos torneios de terra batida mais ambicionados dentro deste ranking. Como é que tem sido a evolução do torneio neste particular e de facto num contexto que é muito, muito exigente, o de sempre a prova tentar superar-se ano após ano? Pronto, obviamente nós estamos aqui num calendário que é muito sobrelotado de provas e temos que ter outros argumentos para além do maior cheque para Caxias para convencer os jogadores a vir cá. É um trabalho que eu faço ao longo de todo o ano, que é convencê-los com a hotelaria, o excelente Hotel Cascais Miragem, com a nossa gastronomia, com a nossa segurança, com o nosso clima. Portanto, nós tentamos dar aos jogadores que vêm cá realmente uma casa durante aquela semana, porque os hotéis são as casas dos jogadores que Exato. viajam, estão semana após semana a viajar de um torneio para o outro. Tentamos dar todas umas condições para eles se sentirem bem, poderem treinar também muitos cortes de treino, ter um ótimo estádio com o público sempre muito. O público português tem vindo em peso ao Millennium Stadium, portanto temos sempre um estádio muito composto, isso é bom para quem está a jogar. Uhum. Não há nada pior que estádios vazios Claro. ou casas meio cheias, e nós temos realmente uma lotação muito forte no Millennium Stadium Open. E acima de tudo, depois também, eu acho que os jogadores entre eles também falam. E muitos já dizem que realmente o Steel Open é um evento espetacular, nós tratamos jogadores com vários mimos, e depois, vá lá, não diria que fica mais barato trazê-los, que eles são muito caros, os jogadores de referência. Este ano, por exemplo, temos cá o número 4 do mundo, o Casper Ruud. O ano passado o Casper Ruud foi à final do Roland Garros, só perdeu para o Nadal. Foi à final do US Open, só perdeu com o Alcaraz. Foi à final dos ATP Finals em Turim, só perdeu para o Djokovic. Estamos a falar de um tipo do melhor que há a nível mundial. Teve a um jogo de ser número 1 do mundo. Se ele tem ganho a final do US Open, no caso para outro seria 1 do mundo. Portanto, esse jogador vir ao Millennium Open é realmente um orgulho grande.
é um dos grandes nomes do ténis hoje em dia, e ele vem, portanto é muito bom. Para além disso, depois temos vários outros nomes sonantes do ténis, jogadores que já tiveram no top 10, como o Dominic Thiem, como o Fábio Fognini, como jogadores agora que estão no pico da sua carreira, mas também outros que estão a começar e que são fortíssimos, como o Sebastian Korda, um americano, que é apontado como o futuro número 1 do mundo. E eu acho Filho que de Beto Corda. exatamente, eu acho que é esta variedade de estilos, idades e de personalidades que nós conseguimos todos os anos trazer ao Open e realmente fazer com que seja muito interessante. Para além disso, claro, os melhores portugueses. Uhum. Este ano o João Sousa já não é o melhor português da atualidade, é o Nuno Borges, que nesta semana até Tem estado tem estado em grande muitíssimo bem, mas os portugueses obviamente gostam não só de ver as estrelas internacionais, mas muito importante também apoiar os jogadores nacionais e apoiar os portugueses. E eu acho que é isso que faz com que o evento seja tão especial. E Ah, é importante dizer que também tivemos aqui a possibilidade de Wawrinka estar connosco, o suíço, vencedor de 3 torneios de Grand Slam, mas que infelizmente teve aqui foi, uma lesão e já não poderá estar ele connosco. pediu-me um wildcard, que foi que eu aceitei, foi apresentado o Wawrinka na É conferência de verdade. imprensa que fizemos ali no Guincho no outro dia, e infelizmente a semana passada o Wawrinka teve que saltar deste Masters 1000 de Miami, que está a decorrer agora, e também do Estoril, por não estar em condições físicas para disputar nenhum nem o outro. Isto acontece semanalmente, eu acho que é muito importante eu também vincar esta informação. Todas as semanas há jogadores que saltam de eventos. Grand Slams, Masters 1000, ATP 500, ATP... Claro. Basta o jogador não estar a 100%, não vai competir. Não vale a pena a pessoa tentar entrar em renegociações de cachês, oferecer mais dinheiro, oferecer mais regalias. Um jogador que não esteja a 100% de saúde, eu digo 100% é 100%, não vai entrar em campo. Porquê? Pode piorar a lesão, pode arranjar uma lesão crónica, não vai estar a 100% contra tipos que estão a 100% e possivelmente vai passar uma vergonha. Claro, claro. Se ele já é difícil alguns dias com eles a 100%, se tem a mínima coisa que o está a melindrar no corpo, tem que parar, fazer fisioterapia, recuperar e depois voltam. E portanto, isto para dizer o quê? O Estoril Open todos os anos há jogadores que estão contratados, inscreveram-se e depois, quando é a semana do evento, não podem jogar e acontece. Faz parte Claro. do desporto de alta competição em Exatamente. todas as modalidades. E há algumas pessoas que não entendem isto, mas eu gosto de vincar isto, que é muito importante. Uhum. Ninguém mais do que nós gostaríamos de ver o Wawrinka cá, Naturalmente. eu sou o maior fã dele, mas ele ligou-me a dizer: João, eu não vou ir buscar o cachê, eu não estou bem para jogar, portanto não vou. E isto é uma coisa correta de fazer. Exatamente. E E é não assim, faltarão naturalmente vamos oportunidades, ter. quem sabe, É, no próximo ano ou nos próximos anos poderemos não, mas ter. temos excepcionais jogadores cá este ano e não é por E só o interesse já é muito Sim, interessante, não é? A capacidade de quererem competir e de quererem, de facto, sentir a terra batida sem dúvida. aqui em Portugal. Sem dúvida. Eu estive, o João falou da conferência de imprensa que aconteceu no Guincho em que houve a oportunidade de apresentar não só o quadro, mas também falar um bocadinho dos desafios do torneio. E saltando aqui um bocadinho para este enquadramento dos patrocínios e da capacidade de angariar patrocínios, houve uma frase que me ficou na memória, o facto do João ter dito que 11 meses da organização do torneio são dedicados à captação de patrocínios, e esse é de facto um trabalho que nunca cessa, não é? Esse trabalho nunca acaba. Nunca, É nunca. contínuo e é sempre desafiante. É contínuo, é desafiante, é frustrante às vezes a pessoa estar meses a negociar com uma marca e depois vir um não redondo com a mesma facilidade com que vem o sim. Claro. Mas mais frustrante do que os nãos e os sims é os nins, que é aqueles sponsors, aqueles diretores de marketing, se estiverem a ver hoje sabem quem são, que nem respondem a alguns e-mails depois de haver há uma boa reunião. Nós fazemos uma primeira proposta, depois vamos renunciar a proposta. Isto tudo demora semanas, meses às vezes. A pessoa depois está confiante que vai conseguir fechar com aquela marca, só precisa do sim final e esse sim final às vezes não vem, mas também não vem o não. Claro. E depois às vezes somos nós que desistimos porque já não vale a pena e temos que contar com aqueles que temos. Dito isto, temos uma família de sponsors absolutamente extraordinária, estou muito orgulhoso desta família de sponsors, mas que só é possível porque nós trabalhamos 11 meses, aliás, trabalhamos 51 semanas por ano para aquela semana que é uma maneira de estamos o ano todo a ir atrás de patrocínios que permitam pagar este projeto que custa 4 milhões por ano. Certo. Eu se calhar só dedicasse a minha equipa X meses por ano, o evento se calhar dava prejuízo. Era fácil o evento dar prejuízo. É muito fácil o evento dar prejuízo. Basta faltar um ou dois sponsors, já não chegamos ao break-even. E essa é que vá lá, que dá tanta, vá lá, adrenalina trabalhar neste projeto,
é que nós até quase semanas antes do projeto começar estamos no red, estamos no encarnado. Certo. E depois quando é que se passa para o positivo, com a venda de bilhetes, com as últimas vendas de bilhetes, um ou outro camarote que ainda não se vendeu, este ano tivemos uma boa lista de espera, um ou outro patrocínio que está ali eles estão a decidir se vão, se não vão, porque obviamente eu também sei que as grandes marcas têm muitos e muitas hipóteses de patrocinar outros eventos, outras iniciativas, a música, o running, o futebol. E muitos deles têm um caderno de encargos Enorme, tremendo, não é? enorme. Enorme. Tivemos a oportunidade de falar disso ano passado. Foi. E às vezes há marcas com muita capacidade financeira, mas o ténis não está no seu DNA. Eu às vezes tento explicar que isto é muito mais que o evento de ténis, porque é um grande evento de gastronomia, de networking, de relações públicas, de tudo e mais um par de botas que complementa o ténis que está a acontecer no corte central. Mas há marcas que vêm não pelo ténis. Outras vêm pelo ténis, mas eu consigo convencer algumas marcas a estarem porque é bom em termos empresariais, em termos de B2B. Outras querem estar no B2C, contactam com o público em geral nas zonas públicas. E eu acho que o evento tem esta magia de conseguir agradar a vários tipos de marcas, mas acima de tudo aquilo que eu digo é temos conseguido convencer as grandes marcas a estar ao nosso lado. Isso deixa muito, muito orgulhoso, mas lá está, fruto de um trabalho de equipa grande ao longo de todo o ano. Eu sou a cara mais visível do torneio, como diretor do torneio e como sócio-gerente do projeto, mas há uma equipa grande a trabalhar por trás. Estão agora centenas de pessoas a trabalhar lá para montar tudo. Há uma equipa dos meus sócios que trabalham afincadamente em várias áreas para ajudarem. O evento é enorme, são milhões de peças. Sim, e é É isso, preciso. todas estarem encarnadas. Nós este ano não estamos lá, mas muitas vezes quando vamos fazer o programa do Jogo Económico no Estoril Open, percebemos de facto essa dinâmica e esse querer, muitas vezes, que é tão difícil, muitas vezes, organizar e colocar de pé este evento. E de facto o Estoril Open tem aqui uma relação com as marcas, muitas vezes, que se calhar passa um bocadinho aquilo que é a mera relação comercial, não é? Por isso é que o João tantas vezes chama de família, não é? A questão da família de patrocínios, porque muitas vezes há muito mais para além daquilo que são o dinheiro e os cheques É envolvidos. sem dúvida. E temos conseguido também, que eu acho que é muito interessante e muito importante, criar relações entre os próprios sponsors. E isto acho que é muito interessante para algumas marcas que estão lá, querem estar porque vão estar com outras marcas com quem vão poder fazer negócio, com quem vão poder criar relação. E é eu acho que isto é um sentido de criar valor importantíssimo. E portanto, acho que acima de tudo, obviamente, neste momento, depois de 8 anos em que eu estou à frente deste projeto, conseguir, não foi fácil, primeiro ano foi difícil em convencer as marcas que estes novos promotores iam conseguir fazer um projeto com qualidade num novo local, tudo. Mas ano após ano, a partir do momento em que X marcas vão entrando, essas marcas depois são um bocadinho âncoras e ímãs para trazer outras. Exatamente, é verdade. Está lá a Porsche, está lá a Rolex, está lá o Millennium, também quer estar. Tem que ser bom evento. E isto demorou muito tempo a criar, não se faz de um dia para o outro. É muito trabalho aqui por trás e estou orgulhoso desse trabalho, porque realmente acho que temos tratado os nossos sponsors de uma forma que eles sentem-se especiais também. E depois há aqui uma relação que tem que ser benéfica para ambos os lados. E nota-se essa relação. E de resto são 2.300 horas, pelo menos foram em 2022, este ano serão provavelmente mais, a mostrar Portugal ao mundo. E isso é de facto um ativo quase intangível, porque nós não sabemos muitas vezes onde é que está a chegar o Estoril Open e a capacidade de mostrar Portugal e as pessoas que vão ser convencidas através desse meio a vir a Portugal de férias. Perguntava-lhe do orçamento, que este ano estamos a ter um ano particularmente desafiante a vários níveis. O contexto económico parece estar a trazer aqui novos desafios à medida que entramos no ano. Como é que foi organizar o Estoril Open neste contexto tão específico, com guerra a leste, mas também com inflação? Muito difícil. Muito, muito difícil controlar o orçamento. Infelizmente, o nosso torneio é tão abrangente que toca em todas as áreas de negócio. A hotelaria, os combustíveis, as viagens, as licenças internacionais, tudo ficou mais caro. A gastronomia, a nossa empresa de catering que serve 9.000 e tal refeições naquela zona VIP, todas naquela zona do Slice Restaurant todas as semanas. Isto é que tem sido extremamente difícil, é conseguir que o orçamento esteja controlado. Temos tido derrapagens e deslizes grandes porque os nossos fornecedores obviamente têm que desimportar os custos brutais que eles têm de mão de obra, das suas matérias-primas, os alumínios, os ferros, as madeiras, os estrados, tudo ficou mais caro e como tal
está a ser um ano extremamente desafiante para controlar o nosso orçamento, que disparou. Uhum. Não porque nós não sejamos bons gestores e não tenhamos grandes relações com cada um dos nossos Mas porque é fornecedores, difícil escapar a esse porque, contexto. porque claramente o preço da aviação subiu, que a pessoa vai testar o depósito e está tudo mais caro. Todas as áreas em que nós tocamos, que são todas do mercado, que se ficaram mais caras e como tal não foi possível ter o controle sobre o orçamento que nós queríamos e está claramente mais caro que estava o ano E, passado. portanto, tivemos um orçamento de 4 milhões de euros o ano passado. Subiu, É possível estimar. ainda estamos a fechar. Estão a fazer essas contas. Estamos a fazer muitas contas. Diariamente aparecem surpresas. Uhum. Diariamente. E que nós não queremos baixar o nível do evento, não vamos baixar a qualidade e como tal temos a ter essas pequenas derrapagens no orçamento, pequenas grandes derrapagens, mas não vamos tirar a qualidade ao evento. Claro. Portanto, vamos sacrificar os nossos resultados, mas tem que ser. Tem que ser. É um investimento na economia, é um investimento nos nossos fornecedores, é um investimento em todo o ecossistema que trabalha connosco e acho que para tudo funcionar bem, temos que continuar com o mesmo rigor e com o mesmo nível de qualidade. E é a capacidade também de dar a visibilidade a toda uma região Sem dúvida. que, de facto, aposta muito e é muito valorizada nestes dias de torneio. Nós já estamos praticamente no final da nossa conversa, João, mas antes gostaria de lhe perguntar o que é que espera para o evento deste ano. Eu sei que segue com muita emoção, porque de facto são muitas semanas de trabalho, muitas vezes de acondicionar a vida pessoal, que é inevitável que seja assim, mas olhando para aquilo que será o evento este ano, como é que quer que as coisas corram no final? Bem, uma das coisas que eu não controlo de todo é o tempo, a meteorologia. O evento começa daqui a poucos dias, no dia 1 de Sim. abril, e eu só espero que São Pedro seja simpático connosco em termos de chuva e vento, que são assim as coisas que chateiam mais. Exato. Ténis é muito bom jogado sem chuva, aliás, não se pode jogar com chuva e com pouco vento. Portanto, peço pouco vento e pouca chuva, ou nenhuma, se for possível. Uhum. E depois gosto de ver bancadas cheias, gosto de ver as pessoas a vibrar dentro e fora do corte, gosto de ver os sponsors a ativarem com os seus principais clientes e felizes, a tirarem partido do evento. Gosto de ver os jogadores portugueses a brilharem no corte central. Eu acho que o momento mais marcante que eu tive em todos estes anos foi a vitória de João Sousa em 2018. Ainda no outro dia estava a ver imagens disso e voltaram a ver Foi lágrimas, lágrimas aos olhos, vê-la a cair para trás, a chorar, tantas emoções que ainda estão ali, continuam a estar e poder viver isso ou poder voltar a ver isso seria incrível. O ano passado os portugueses ganharam os pares. O Nuno Borges e o Kiko Cabral são os detentores do título de pares Millennium Street Open, vêm defender o título este ano. Contra grandes duplas. Grandes duplas, os campeões do Wimbledon estavam no Millennium Certo. Street Open, depois ganharam o Wimbledon uns meses mais tarde. Portanto, eu acho que poder assistir a bons partidas de ténis, os portugueses a brilharem e todo aquele ecossistema de sponsors, públicos, mídia, todos a poderem tirar o máximo partido do evento isso é muito, muito gratificante. Porque a pessoa vê, ok, investi 11 meses do ano a preparar este projeto e agora ele está a dar frutos em todas as áreas. A hotelaria cheia na região de Cascais, Estoril, os hotéis cheios, a imprensa internacional a falar bem do evento, as tais 2.000 horas a mostrar Estoril, Cascais e Portugal ao mundo inteiro, as ações com os jogadores que fazemos. Por exemplo, este ano vamos ao autódromo com 3 craques e com António Félix Acosta andar numa ação com postos de competição. Isto tudo depois é filmado, editado, mostrado ao mundo inteiro. As pessoas estão em casa a ver, se calhar nunca fui ao Estoril, apetece-me ir lá. Exato. É um bom cartão de visita Uhum. e eu acho que isto vende Portugal melhor do que qualquer outra coisa que se possa fazer. Estes bons eventos esportivos que regularmente acontecem no calendário ano após ano. Não são uma coisa esporádica. Aconteceu uma vez. Não. Regularmente este evento acontece todos os anos. Eu acho que isso é muito importante para manter esta consistência no calendário e na promoção de Portugal e de Cascais. João, e da nossa parte é sempre um gosto enorme fazer o programa do Estoril Open. Para nós já se tornou uma espécie de tradição. Não perdemos ainda a esperança de fazer um dia um programa com o corte central a ver-se. E nós temos sempre, podemos partilhar com os nossos telespectadores, nós temos sempre essa ambição todos os anos de fazer o programa mas de facto é uma altura do ano, sempre com o tempo muito incerto. Naturalmente vai haver um ano em que isso vai ser possível. João, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico e toda a sorte do mundo para a organização desta edição 2023 do Estoril Open. Muito obrigado. Já a seguir vamos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores.
Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas do Jorge Faria de Sousa. Jorge, começamos esta semana com o teu número 27.221. Sim, foi uma tarde histórica para o futebol feminino. Nós temos vindo aqui a destacar em vários programas e já foi tema central do nosso jogo económico durante várias vezes o crescimento do futebol feminino em Portugal e acabou por se viver uma tarde absolutamente histórica. No Estádio da Luz estiveram 27.221 pessoas a assistir, o que é um recorde de assistência num jogo do futebol feminino. É bom recordar que o número recorde estava a rondar os 15.000 e, portanto, estamos a falar de uma assistência extraordinária, quando até comparada com alguns jogos da Primeira Liga Portuguesa, acaba por ser um número muito relevante. O Sporting acabou por vencer, embora o Benfica seja líder do campeonato. Foi um grande jogo dentro e fora das quatro linhas e, portanto, teria que ser aqui destaque, mais uma vez, o futebol feminino a continuar a brilhar, depois de Portugal também recentemente ter conseguido a qualificação pela primeira vez para o Campeonato do Mundo. E já não seria mal se os jogos da Primeira Liga estivessem mais ou menos nestes níveis de assistência. E por falar em jogadores de grande nível, temos aqui o regresso de Cristiano Ronaldo à seleção, agora numa nova fase, com um novo selecionador. Ronaldo a mostrar que está aí para ajudar a seleção e se calhar até ajudar a integração dos mais novos. É o teu protagonista para estas escolhas da semana. Sim, havia a dúvida se, aliás, o próprio Cristiano admitiu que chegou a pôr em causa a eventual continuidade ou não num contexto de seleção. Ao contrário do que se esperaria, Roberto Martínez não fez assim uma revolução, olhando para os 26 que foram ao Mundial do Qatar, mas a verdade é que o Cristiano foi titular nos dois jogos, frente ao Liechtenstein e Luxemburgo, faz 4 golos em 2 jogos, atinge o recorde e é hoje o jogador com mais internacionalizações de sempre na história do futebol mundial, 198, aumenta o seu recorde de golos para 122, mas sobretudo pela importância que tem. Obviamente que o seu trajeto fala por si, os recordes que foi batendo ao longo da carreira, os títulos coletivos, os troféus individuais, mas sobretudo é obviamente ainda hoje a principal referência do futebol português. E demonstrou em campo que neste novo período, sob a liderança do espanhol Roberto Martínez, pode continuar a ser útil à seleção. E de facto são precisos esses exemplos para a integração dos mais novos e para que tenhamos cada vez mais talentos na nossa seleção. Jorge Faria de Sousa, muito obrigado, até para a semana. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Até para a semana.